queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Bom dia animado, coisa boa, nosso abraço fraterno e a nossa alegria de estarmos juntos aqui para mais uns minutos de reflexão em nome do nosso Mestre Jesus. Agradeçamos a Ele, e aproveito a oportunidade para agradecer também a vocês. Mas nós estamos trazendo um assunto belíssimo para conversarmos na manhã de hoje, que trata-se de um capítulo desse livro aqui, livro Vinha de Luz. Esse aqui está bem velhinho, como se vê, né? Mas hoje tem umas capas modernas, uns livros mais bonitos e tudo mais. Mas o conteúdo do livro é o mesmo, né? São 180 capítulos nós temos nesse livro, e cada capítulo do livro o benfeitor espiritual Emmanuel vai dissertar para nós, vai explicar um versículo do Evangelho de Jesus. Igualmente a esse livro, Vinha de Luz, só aproveitando para a gente lembrar, ele escreveu muitos outros livros. A exemplo da coleção Fonte Viva, em que ele escreveu pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreveu o livro Caminho, Verdade e Vida, o livro Pão Nosso, o Fonte Viva, que deu nome à coleção, e o livro Vinha de Luz. Todos eles com 180 capítulos, cada capítulo versando sobre um versículo do Evangelho do Cristo. Mas, a exemplo desses livros, ele escreveu outros também, tais como o livro Palavra de Vida Eterna, o livro da Esperança, o Ceifa de Luz, o livro Segue-me. E nós podemos falar, sem sombra de dúvidas, que foram explicados por ele bem mais de 1000 versículos do Evangelho de Jesus. Então nós temos um material extraordinário para estudo, para reflexão, para meditação. E hoje então nós selecionamos o capítulo 59 do livro Vinha de Luz para a gente conversar um pouco nessa manhã. E o título desse capítulo é Política Divina. Política Divina. E às vezes nós podemos ficar pensando assim, mas política, nós vamos conversar de política? Pois é. Quando eu peguei o título que Emmanuel colocou aqui nesse capítulo, eu fui ao dicionário, ver, afinal de contas, o que o dicionário define como política. E o dicionário, entre outras tantas definições, lá diz assim, é a arte de gerir negócios públicos. Mas diz uma outra definição também, é a arte, a habilidade de gerir. Habilidade de gerir. Então, abstendo-nos do campo político humano, não é? Porque nós sabemos que a política, tudo que existe no mundo espiritual, o que existe aqui, são miniaturas daquilo que tem lá. De uma forma grandiosa, o que tem lá. Entretanto, quando nós aplicamos aqui, deixamos misturar o egoísmo, as paixões, a vaidade e tanta coisa mais, a sede de poder, e deturpamos, então, aquilo que vem do Criador. Mas a política, por que Emmanuel colocou esse título? Porque ele foi no Evangelho de Lucas, onde Lucas relatou uma palavra, uma frase de Jesus. E aí ele vai explicar para a gente o que Jesus quis dizer com essa frase. A frase do Cristo qual que foi? Jesus disse assim, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E o Emmanuel começa a explicar para a gente. Então, a proposta, nós vamos ler alguns trechinhos desse capítulo e a gente vai tecer alguns comentários em torno. O Emmanuel começa dizendo para nós assim, que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, o Senhor Jesus, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje de sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente aos semelhantes. E nessa tarefa sublime,
testemunhou a sua grandeza celestial. O que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? A gente dá uma parada aqui, porque tem um material extraordinário para a gente refletir. Porque é muito importante, meus irmãos, a gente abrir o nosso coração, ampliar o nosso raciocínio, à luz do Evangelho do Cristo, sob a orientação e explicação da equipe espiritual do Mestre. Porque, na verdade, nós, quando começamos o nosso dia, nós não pautamos às vezes o nosso dia dentro da política divina. A gente esquece que a gente pode viver, todos nós estamos estudando juntos, né? Por isso eu falo com bastante naturalidade, bem à vontade, porque eu também estou aqui, a gente vem aqui falar porque somos mais compromissados, mas nós falamos aqui e estamos sentando aí, não é? Porque a gente esquece que a cada dia na humanidade, diz a Organização Mundial de Saúde, a cada 2 segundos morre uma criança no mundo esfaimada. A cada 2 segundos. A gente esquece, às vezes não chega na mídia, que a semana passada, por exemplo, uma fila de crianças indo através do deserto da areia quente, indo buscar a escola para o aprendizado intelectual. Uma criança cai inerte, morta de sede. Porque naquele país existe uma planta onde as pessoas plantam, cultivam aquela planta que tira a sede e a fome por 3 a 4 dias. Porque a água está detida na mão de meia dúzia de senhores. E o preço é exorbitante, não tem como as pessoas pagarem. A gente esquece, muitas vezes, que quando a gente está na nossa mesa lauta, dentro da nossa casa, porque, pelo que nos parece, temos uma classe social mais confortável, graças a Deus, né? E a gente esquece que muitos estão morrendo esfaimados, no mundo inteiro. Então a política que vem é deturpada pelo nosso coração, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade e tantas coisas mais. E aí a dor bate às vezes forte no nosso coração, nos lembrando de que existe uma política divina cujo sentido é indicar direções, indicar caminhos. Porque dando um colorido na definição que o dicionário dá de política, que eles falam capacidade, habilidade de gerir, nós damos um colorido, nós vamos dizer assim, habilidade ou capacidade ou projeto ou planejamento de indicar direções. E nós estamos há muitos milênios, né? Ouvindo a política divina através de tantas situações, e às vezes a gente desvia o caminho. E a dor então vem e nos convida a encontrar novamente aquele caminho. Haja visto que quando diz aqui, o Emmanuel diz, que seria das organizações religiosas cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e a ministros. Não sei se nos lembramos, está na psicosfera do universo, está no livro de história, está na internet também. No século IV pós-Jesus, começou a decadência do Império Romano. Finalmente, o Império Romano estava em decadência. E o Império estava estruturado, uma religião, estava estruturada com classes eclesiásticas. E o Império Romano então declarou a religião cristã como a religião oficial de Roma. Só que os cristãos começaram a se envolver no poder político de Roma, no poder de títulos, poder financeiros e tantas situações mais. E aí começou-se a deturpar o cristianismo na sua simplicidade, na sua essência, deixada por Jesus. Ali fora criada outra religião, onde iniciara a religião católica, me perdoe, não é denegrir, né, respeitosamente, né? Nós estamos falando da história,
E ali então começou-se uma luta pelo poder, a ponto de, mais à frente, alguns séculos depois, porque nós sabemos que mais de 90% das guerras que já houveram no mundo foram guerras religiosas, matando em nome de Deus. Em determinadas épocas, na Idade Média, se fazia guerras e abençoava-se os canhões e as metralhadoras para que matassem mais nas guerras. Nas guerras das cruzadas, todo mundo sabe, todo mundo já viu falar, e logo após a terrível Inquisição, começou-se a guerra para a expulsão dos muçulmanos da terra chamada Santa, a terra de Jerusalém. Diz a história, foram 200 anos de guerras, misérias e destruições e mortes, e não conseguimos expulsar de lá os muçulmanos. Depois vieram os turcos, guerrearam também, não conseguiram expulsar os muçulmanos de lá, mas adotaram os mesmos critérios dos muçulmanos, que não eram deixar ninguém entrar na Terra Santa. Até que veio os italianos, os franceses e tudo mais, e na guerra então conseguiram expulsá-los de lá e reabrir a visitação à terra de Jerusalém, em nome de Deus. Hoje nós vemos guerras para todos os lados, no Irã, Síria, Iraque e tantos lugares mais, em nome de Deus, ou em nome do representante divino. Então a gente começa a pensar nessa misericórdia do Pai. Apesar de toda essa turbulência por volta do século XII, o Pai manda aqui entre nós Francisco de Assis, o Santo de Assis, cuja missão principal era restaurar a igreja, o cristianismo, lembrar os homens o cristianismo tal qual Jesus havia deixado. E o Santo de Assis, naquela oportunidade, ao ouvir a mensagem divina, reconstrói a minha igreja, ele viu uma capelinha lá no alto do morro e começou a ver que a capelinha estava destruída e começou a reconstruir as paredes da capelinha e ia com uma turma de pessoas para a cidade cantar para as pessoas em troca de uma pedra, para que pudesse reconstruir as paredes da capela. Era assim. Só que à medida que ele foi meditando, que ele foi refletindo, as mensagens foram chegando mais fortes na mente dele e ele percebeu que reconstruir a igreja era algo descomunal, era algo extraordinário, que era restaurar o cristianismo tal qual Jesus havia deixado. E aí passou-se o tempo, mais um pouco, o Pai manda aqui no plano físico, Teresa d'Ávila, João da Cruz, Inácio de Loyola, que mais tarde, de acordo com as normas eclesiásticas, ao desencarnar a igreja os canonizou como Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola e São João da Cruz. Nós hoje, pela grandeza da doutrina espírita e pelo esclarecimento que os Espíritos do Senhor trazem para nós, nós sabemos que todos os espíritos puros são espíritos santificados. Todos os espíritos das esferas crísticas e angelicais são santificados. Mas as normas declararam estes tais quais, espíritos santificados. Pois bem, então isso apenas para a gente perceber que à medida que nós deixarmos que o planejamento divino se envolva na parte física, na parte humana, na parte política humana, a gente deturpa o caminho e começamos a lutar por poder, por títulos, por valores, por ter mais, e vamos distanciando do Evangelho do Cristo, e a dor vai nos convidando a voltar, porque a dor é um mecanismo divino que tem um poder extraordinário de mudar o nosso coração. Tal como aquela senhora que nos falava há pouco tempo no hospital, falou assim: Sr. Geraldo, eu não aguentava nem passar na porta do hospital, eu atravessava a rua quando eu via um hospital. Hoje eu estou aqui nessa cama dependendo das pessoas até para me trocarem as fraldas. Porque nós temos que nos resignar, ter paciência, perceber que existe um controle central de tudo que se chama Todo-Poderoso, Todo Sábio, um Pai de misericórdia, um Pai que ampara cada um de nós a todos os momentos, 24 horas por dia. E a gente precisa criar essa consciência no nosso coração, que tem um Pai que ampara e abençoa, de acordo com a expressão do Emmanuel, cada um de nós.
né? E à medida então que nós vamos percebendo, mas afinal, qual que é o planejamento divino? Qual que é a política divina? A política divina começou com o envio do seu Filho, segundo o Pai Celestial, o Filho muito amado, Jesus. Jesus chega no plano físico, traz o planejamento divino para nós. Ele inclusive disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, né? Quem me conhece, conhece o Pai, quem me vê, vê o Pai. Então ele traz um planejamento. Aí o Emmanuel vem esmiuçar isso para nós, e o Emmanuel fala assim: se desejas, vou levantar um pouquinho do microfone, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvide as plataformas do Evangelho Redentor. A política tem uma plataforma, vem a plataforma do Evangelho Redentor. Aí ele vai dizer assim: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Primeiros itens da plataforma divina. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo, cessa o egoísmo da animalidade primitiva. E eu fiquei pensando assim, nós fomos ao livro que chama Perispírito. Esse livro foi escrito pelo Zalmino Zimmermann. E o Zalmino Zimmermann, numa felicidade extraordinária, ele faz uma citação nesse livro que André Luiz já houvera feito no livro Os Mensageiros. Eu vou levar para a gente ver o que cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Porque nós sabemos que estamos vindo velejando rumo ao progresso, né? A felicidade relativa, ao progresso infinito. A gente vem aí do reino animal, reino vegetal, chegamos ao reino do homem, né? Da razão, do livre-arbítrio. Mas vamos falar em detalhe, como é que o André Luiz falou isso? Como é que é isso? Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Aí nós fomos ao livro, e o André Luiz, o instrutor, falou assim no livro Os Mensageiros: a cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campos perigosos a germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Em outra passagem, ele diz assim: se temos uma nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como adoecem almas. No futuro, por esse motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Aí nós ficamos pensando, né? O que ocorre com isso? Quando nós deixamos o ódio penetrar no nosso coração, a mágoa, o ressentimento. Nós vimos ali na mensagem de abertura, né? Deixemos a nossa espada, algo assim, né? Porque quando deixamos o ressentimento, a mágoa, o ódio penetrar no nosso coração, nós estamos sintonizando com esferas inferiorizadas da vida. E aí absorvemos aquelas energias, ficamos muito mal, pior do que estávamos antes. E ao contrário, como a lei divina ela é justa, à medida que eu exerço o perdão, eu exerço a misericórdia, à medida que eu arranco do coração o ódio, a mágoa, o ressentimento e tantas coisas mais, eu vou elevando o meu padrão vibratório, vou sintonizando com a equipe espiritual superior, vou absorvendo aquelas energias e fico muito bem. E fico muito bem. Porque a lei é justa. Eu dou algo inferiorizado, eu fico mal. Eu dou algo superior, eu fico bem, né? A lei é tão justa
que se eu estou com ódio, é como se eu enchesse a mão de brasa para jogar no outro, ou enchesse a mão de lama para jogar no outro. Quem vai queimar a mão primeiro sou eu, ou quem vai sentir o mau cheiro da lama primeiro sou eu. Mas como a lei é justa, se eu encher a mão de pétalas de rosa para doar ao outro, quem vai ficar com a mão perfumada sou eu primeiro. Então é assim. É por isso a mensagem do benfeitor espiritual, o Santo de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. O Emmanuel fala no outro trecho do livro Aqui Vinha de Luz, de forma extraordinária, porque às vezes nós falamos, cantamos, às vezes até pela manhã, a gente levanta e fala assim: Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o perdão, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria, e por aí vai, né? A gente esquece que quando eu falo com o Senhor, fazei-me instrumento da sua paz, isso envolve um leque de responsabilidades. Porque para que eu seja instrumento da paz, eu tenho que estar em paz. E para que eu esteja em paz, eu tenho que exercer o perdão, exercer a misericórdia, exercer a caridade, né, a piedade e tantas situações mais. Eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser tolerante. Olha quanta coisa mais. Aí o Emmanuel nos lembra, devemos falar sim, devemos orar sim, fazer um instrumento da paz, mas eu tenho que lutar por essa paz, né? Eu tenho que oferecer algo para que o Pai multiplique. E é assim a vida, né? E a gente fica pensando, diz assim: faz o bem aos que te fazem mal, faz o bem aos que te fazem mal. Como é difícil, né, gente? Como é difícil. Mas é um desafio. Está na plataforma divina, que é a indicação de rumos. A indicação de rumos para quê? Para que possamos ser mais felizes, para que possamos sofrer menos. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. De provas e expiações. Que está seriamente transformando para a regeneração. Mas o nosso sofrimento será maior ou menor na proporção da nossa mudança espiritual. Porque as plataformas políticas, elas existem, completamente deturpadas. Mas existe uma plataforma perfeita, que é a plataforma divina, que é imutável. À medida que eu a coloco na minha vida, automaticamente eu colho o fruto, mais adocicado ou menos adocicado, dependendo da forma que eu exerço essa plataforma. Então o Emmanuel, quando ele fala assim: faz o bem aos que te fazem mal, é difícil a gente fazer o bem. Mas diz para nós uma mensagem lá do Momento Espírita do Paraná, aquela situação, por exemplo, né, do Farid do Amir. Não sei se já contamos aqui, mas os fatos luminosos a gente tem que ir repetindo e repetindo, de tal forma que a luz vai penetrando no nosso coração e a sombra vai sendo espargida. Então diz lá naquele momento que eram 2 mercadores árabes que faziam durante todo o ano com seus funcionários, seus empregados, muitos produtos durante o ano. E ao final do ano eles saíam, pegavam seus camelos, suas comitivas e iam para terras distantes para vender aqueles produtos. Foram através do deserto, sol castigante, areia quente, muito cansados. Chegando em determinado lugar, eles pararam para descansar. Um pequeno oásis, algumas árvores, uma sombra, um pequeno lago, um restinho de água lá, e pararam para descansar. Mas o Farid, não contente, não se contentando com a sombra, com o local para descansar, ele resolveu dar um mergulho naquele lago. E logo que ele entrou na água, ele começou a se afogar. Então diz a mensagem que o amigo dele, da outra comitiva, saiu em desabalada corrida de roupa e tudo, saltou dentro da água e com muito custo conseguiu salvar o Farid. Saíram, prestaram os primeiros socorros ao Farid e tudo mais. Terminado, o Farid já se recuperado, vira para ele, para os seus servos e fala assim: olha, vocês estão vendo aquela pedra ali do outro lado do lago? Vocês pegam as ferramentas, vão lá naquela pedra e entalhem lá de uma forma bem profunda a seguinte mensagem: hoje, no dia tal, no horário tal, Amir, com risco da sua própria vida, salvou o Farid do afogamento. Os empregados foram lá e entalharam na pedra aquela mensagem. Voltaram, levantaram-se, já descansados, seguiram viagem para o destino de venda dos produtos. Chegado lá,
O destino, venderam tudo que tinha, mas foi um sucesso completo das vendas deles. Voltaram alegres, felizes da vida. Resolveram parar no mesmo lugar para descansar. E aí, comentando alegremente os grandes negócios que tinham feito, das vendas, dos bons negócios, de repente o Farid se desentende com o Amir, e o Amir dá um bofetão no rosto do Farid. O Farid levantou-se calmamente, foi na beirada do lago, pegou uma varinha fininha, escreveu na areia assim: hoje, no horário tal, no dia tal, no horário tal, Amir, por um motivo tolo, esbofeteou o Farid. Os servos perguntaram para ele: mas senhor, nós não estamos entendendo, quando ele o salvou do afogamento, o senhor mandou que gravasse de uma forma profunda lá naquela pedra a mensagem: hoje no dia tal, Amir, com o risco da sua própria vida, salvou o Farid do afogamento. E agora ele o esbofeteia e o senhor vai na areia e escreve de levinho. Como é que a gente pode entender isso? Ele falou: olha, meus filhos, quando a mensagem for luminosa, aquela mensagem grandiosa, que as pessoas, todo mundo deve ver de longe e copiar e fazer igual, a gente deve entalhar na pedra, lá do outro lado, que todo mundo passa e vê. Mas quando a mensagem for infeliz, que você não conseguir perdoar naquele momento, e ficar com aquilo às vezes remoendo com uma dificuldade terrível, ele fala assim: então vai na beirada do lago, escreve de levinho na areia, porque logo a brisa mais forte que vier vai trazer uma onda da água, vai apagar aquilo, ou vai trazer mais areia, vai apagar aquilo, ninguém mais vai ver, ninguém mais vai copiar. E as mensagens iluminadas são assim, elas têm que ser multiplicadas, ela tem que ser propagada em todas as direções. Então, à medida que nós conseguimos um resultado, à medida que nós conseguimos um resultado dentro de nós mesmos, isso começa a irradiar em todos os nossos passos. Aí o outro consegue dali, o outro de lá, mais outro, e a gente vai envolvendo a humanidade nessa onda sagrada da luz. Mas é preciso executar, colocar em prática o planejamento divino, a plataforma divina, a política divina. O Emmanuel avançou mais quando ele diz assim: abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem, bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Ora pelos que te ferem, pela paz dos que te ferem. O que ocorre conosco, né? Esse irmão que nos ofendeu, esse irmão que nos persegue, é um irmão doente. E toda doença, como tudo no plano físico, passa. Tudo passa. É como aquelas palavras da Mãe Santíssima que mandou dizer ao Chico Xavier: acalme-se, a sua dor vai passar, como tudo passa. Tudo se transforma no reino do nosso Pai. Tudo está em movimento. A gente olha essas paredes, o teto, o piso onde estamos pisando, a sensação que a gente tem é que está parado, mas nada está parado. Tudo está dinâmico no plano do nosso Pai. Vai havendo a transformação, tudo vai se transformando. Então, assim como a alegria de ontem às vezes passou, mas a dor daqui a pouco também passa, porque tudo vai passando. Hoje nós já não somos a criatura que éramos ontem, amanhã não seremos a que somos hoje, porque nós estamos em franco progresso. O nosso desafio é ser melhor. Eu posso ser melhor, porque às vezes a gente fica muito preocupado em fazer com que o outro seja melhor, e a gente fica empolgado, fala: mas quanta coisa eu estou percebendo, eu tenho que mudar os meus filhos, eu tenho que mudar o marido, eu tenho que mudar a mulher, eu tenho que mudar o meu pessoal do meu trabalho, eu tenho que mudar, e temos mesmo. Mas o desafio é eu me mudar. Eu ajudo o outro a se mudar e mudo eu. Porque o planejamento divino do Pai é cada um de nós, para que a gente possa ser perfeito relativamente e ser feliz. O desafio sou eu, né? Como aquele, há poucos dias falavam com o jovem assim, duas situações, falávamos com aquela pessoa assim, né? Muito doente, e as mensagens que nós temos deixado com o senhor, né? O senhor tem lido? Não tenho lido não, apesar de eu não estou assim com condição de ler,
muito. A minha irmã está levando tudo para casa. Quando eu sair aqui do hospital, né, aí eu vou ler tudo lá em casa. Não pode ser assim mais. Né? Então vamos conversar com o Pai, não precisa ser lendo. Porque os Espíritos dizem assim, né, a prece que mais agrada a Deus é a que vem do coração. A que vem do coração. O Pai escuta todos na sua linguagem. Né? Ontem nós já estávamos vendo um trechinho lá, se não me engano, do Globo Repórter, do Povo Maia, alguma coisa, em que eles conservam séculos e séculos falando com o Pai como se fosse a lua, falando com o Pai como se fosse uma árvore majestosa, e o Pai ouve todos do mesmo jeito, porque vem do coração. É um Pai de misericórdia. Então a prece quando vem, é por isso que quando perguntaram à Madre Teresa, Madre, quando a senhora está orando, o que a senhora fala com Deus? Eu não falo nada, eu só escuto. Mas então o que ele fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Mas o que a Madre estava falando, que o Livro dos Espíritos já falaram desde 1857, lá no Livro dos Espíritos, quando eles falam da lei de adoração, que a prece que mais agrada a Deus é a que vem do coração. Vem do coração. Exercitar o amor, mesmo com toda a dificuldade. Lembrar que o irmão que está nos ofendendo, que está criando dificuldade para nós, é um irmão que está doente e que precisa, o melhor remédio para a cura dele é a oração. É a oração. Só que nós, quando isso acontece, a gente se fecha também. A gente se fecha, ele se fecha de lá, a gente se fecha de cá. Isso acontece lá em casa, né? Na nossa casa, né? Na nossa casa às vezes, né? Aquele companheiro falava assim, né? Aquele companheiro falava assim, rapaz, não deu para conviver com a minha mulher, não teve jeito. Porque nós dois encontrávamos no corredor, vou te falar, se a gente esbarrasse um braço um no outro, já era motivo para briga. Um parava, o que foi? Gente, não pode ser mais assim. A animalidade primitiva de que o Emmanuel falou ali, é aquela época que nós brigávamos por uma caça melhor, nós brigávamos por um pedaço de carne, brigávamos para ter a mulher melhor, ou o homem melhor. É assim, animalidade primitiva. Nós temos que mudar esse nível de consciência nossa. Tem que mudar da humanidade, mas nós não vamos mudar a humanidade, nós somos um ícone da humanidade, nós temos que mudar nós mesmos. Porque nós estamos vivendo uma fase do nível de consciência tão terrível ainda, né, que nós ficamos pensando assim, o que é meu, o que é seu também é meu. Assim. Aí hoje a gente vai progredindo um pouquinho, aí a gente já pensa assim, né? O que é meu, o que é seu. Já melhoramos, já caminhamos um pouco, né? Mas o objetivo é a gente pensar diferente. Falar o que é seu, o que é meu também é seu. É o amor de Jesus, gente. Por isso que Jesus falou assim, eu entre vós sou como aquele que serve. Aquele que serve. Quem quiser, disse Jesus em outra passagem, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. A plataforma divina, a política divina. Só que a gente escuta isso, mas não dá. Dá sim, mesmo porque ele falou assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí se a gente pegar a plataforma, a gente vai ver que ela é longa, mas que nós temos que estar atento a ela. Senão a gente passa pelo tempo, passa pela vida e depois olhamos para trás e não fiz nada. A gente tem que entrar na fila da reencarnação e falar, meu Pai, me concede outra oportunidade para que eu volte e faça correto aquilo que eu fiz de errado. E o Emmanuel avançou mais, né? Abrindo o nosso raciocínio quando ele fala assim, dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Porque na verdade, esse revelar o amor que acalma as tempestades do ódio, né, nos remete ao Evangelho, quando Jesus, com aquele amor infinito, as ondas gigantes quase cobrindo o barco onde ele estava com os apóstolos, os relâmpagos, os trovões, Jesus estende a mão e diz, acalmai-vos, emudecei-vos. Tudo acalmou, tudo voltou ao normal. É o amor
que revela. Quando nós começamos a exercitar o amor, fala, não, eu realmente me ofendeu, pisou no meu pé, mas eu vou me controlar e vou convidar a uma nova oportunidade. Eu vou convidar ao diálogo, porque é preciso dialogar. Sem nós dialogar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos continuar naquela briga pela caça ou pelo pedaço de carne. Nós temos que estar dispostos a dialogar. Como o jovem hoje nos dá uma série de lições tão grandes, né? Quando eles dizem assim, foi mal, hein? Vamos recomeçar. Né? Às vezes eles até vão mais longe. 2 menininhos pequenos, não tem nada de velho, mas os meninos pequenos falam assim, que isso, velho? Né? Vou recomeçar, velho. Né? Foi mal, cara. Fala assim. Nós temos que perceber que essa expressão deles é uma expressão de amor, do jeito deles. Que cada um tem seu jeitão, né? Cada um. Mas o que manda é o que vem do coração. A boca fala que o coração está cheio, já dizia Jesus. Então a gente tem que perceber que essas situações, né? A gente vai encontrar em muitos casos, né, desesperanças. Por exemplo, a pessoa se envolve terrivelmente nos vícios, seja de álcool, drogas, né, sensualidade, tantas coisas mais. E aí nós precisamos levar a palavra de esperança, uma atitude de esperança. Às vezes o pai, nós na nossa casa, de repente chega o filho alcoolizado, ou o pai alcoolizado, que nós sabemos que agora, às 9h10 da manhã, no pleno sábado, mesmo assim, certamente pelas ruas tem muito pai atrás do filho tentando tirá-lo das drogas. Mas não nos iludamos, tem muitos filhos também atrás dos pais para tirá-lo da droga ou do álcool. Às vezes em determinados lugares, as portas dos bares, dos botequins estão cheios nesse horário. Porque a gente se perde através dos vícios, da busca da felicidade efêmera, e a gente esquece que tem uma plataforma que a gente pode seguir e que não vamos ter problema pela frente. Mas a gente desvia e aquilo nos traz determinados confortos transitórios, né? O Emmanuel vai dizer ainda para nós aqui, mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Às vezes a pessoa se perde no vício a tal ponto, que tenta depois vir à tona para respirar, mudar, e é preciso alguém esticar a mão. E nós temos que lembrar que esse Pai de misericórdia não abandona absolutamente a ninguém, em todas as situações. Há poucos dias nós conversávamos com um casal de deficientes visuais. Esses deficientes visuais falavam conosco assim. São muito novinhos e falavam conosco, casados, os dois, e falavam conosco assim, né? Eu lá em casa, eu não frito o ovo. Sabe por quê? Porque eu não consigo fritar o ovo sem furar a gema. Então eu deixo para o fulano, porque ele é que frita o ovo, ele consegue fritar o ovo sem furar a gema. Ele que lava a roupa, porque ele consegue lavar a roupa, eu lavo, não fica bem, não fica bom. Contando. Mas algo extraordinário, ela vinha me contando. Falou assim, nós fomos numa festa de aniversário de um colega, e lá tinha muitos deficientes visuais, porque ele também é deficiente, então os deficientes foram lá. Falou assim, e quando nós saímos, muito buraco na rua, passei, não tinha jeito de gente andar, todo mundo no meio da rua, de noite, e aí nós encontramos uma pessoa que nos levou até o ponto do ônibus. Só que essa pessoa estava ébria, alcoolizada e drogada. Um senhor. Então Deus ajuda um através do outro. Os Espíritos do Senhor aproveitam o material que eles têm, mas aproveitam de acordo com a vontade do Pai. Mas foi muito belo, porque ela dizia para nós assim, quando nós estávamos no ponto do ônibus, aquele senhor virou para mim e falou assim, ô menina, aquela novinha, 20 e poucos anos, falou assim, menina, você reza para mim, menina, porque Deus escuta as crianças.
E eu não consigo sair da droga e do álcool, menina. Aí você reza para mim. Esquecendo ele, não sabendo ele, que o pai estava do lado dele, junto com ele. Porque Deus é assim. Ele ajuda um em silêncio, através do outro. Ajuda a criatura através da outra criatura. E aí ela disse para ele assim: pois é, eu não tenho como escrever, mas só fala o seu nome que eu vou guardar o nome do senhor e vou rezar para o senhor. E aí ele deu o nome dele. Quando chegou no centro, no outro dia de manhã, ela procurou alguém e falou: escreve esse nome para mim e leva para a irradiação. Disse senhor. Ela guardou o nome do carro. Sim, Deus ajudou o deficiente através do alcoolizado e drogado, e ajudou o drogado através do deficiente. Porque Deus é assim. Não deixa de desamparo quem quer que seja. Quem quer que seja. Então às vezes bate o desespero no coração da pessoa, né? É daí que acontece às vezes o suicídio, os atos impensados e tantas situações mais, quantas vezes até contato físico em casa, até morte nos lares, a mídia a gente vê por aí, né? E a pessoa fala assim: eu nem vi acontecer, eu não via como fazer isso. Mas acontece que nós deixamos ir fermentando no coração, e fermentando, né? Como disse André Luiz no livro Mensageiros, a gente absorve as energias de outros irmãos que também querem a desavença, né? O descontrole nos lares, e daqui a pouco a gente perde o controle. Então essa plataforma divina, ela é indispensável na vida de cada um de nós. Precisamos perceber o que o Pai espera de cada um de nós e mudar. Na hora que a gente muda a direção do barco, aí sim. E isso nos remete também ao Evangelho do Cristo. Vocês se devem lembrar, quando Jesus, na multiplicação dos pães, alimentou, diz o evangelista, mais 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, diz o evangelista. Porque Jesus, o que acontece com os apóstolos? Os apóstolos chegam perto de Jesus e falam: Senhor, despede essa multidão, porque estão o dia inteiro atrás do Senhor, atrás de nós, eles devem estar com fome. E Jesus fala para eles: dá-lhes de comer. E eles falam assim: mas se nós comprarmos 200 dinheiro de pães, não dá para nada. Eu não vou fazer com esse pessoal todo. E Jesus vira para eles, na grandiosidade divina, e fala assim: quantos pães tens aí? Aí o André, meio timidamente, falou assim: ah, Senhor, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que vale isso para tanta gente? Aí Jesus vira e fala assim: manda sentar a multidão, em grupos de 100, hora de 100, hora de 50. Mandou sentar todo mundo na grama. E aí os discípulos traziam os peixinhos e os pães, Jesus multiplicava, dava a eles para eles entregar à multidão. Jesus multiplicava, dava a eles para eles entregar à multidão. Qual a mensagem que Jesus, grandiosa, uma delas, né? Porque são tantas. Qual a mensagem grandiosa que Jesus queria dizer para nós e quer dizer da plataforma divina? É que nós temos que oferecer alguma coisa. Nós temos que oferecer alguma coisa, para que Ele multiplique pelo amor divino. Então agora nesse momento, por exemplo, nós estamos ofertando ao Pai, através das nossas ligações, das mentes e dos corações, com um propósito único e nobre de aprender e de crescer e ser feliz. À medida que nós nos unimos dessa forma, nós ofertamos ao Pai as vibrações do nosso coração e da nossa mente. E o que os Espíritos do Senhor fazem? Recolhem tudo isso e multiplicam com o amor de Deus nosso Pai e levam onde quer que haja sofrimento. Além do nosso coração, porque as chagas morais do nosso coração, eles já colocaram o remédio lá. Porque eles é que sabem onde está a causa dos nossos males. Eles já colocaram aqui, já recolheram as nossas dificuldades e levam essas energias manipuladas com o amor divino onde quer que haja sofrimento, nos hospitais, nas ruas, nos lares, em Moçambique, igual dissemos, no Congo, na Somália, nos países em guerra, onde quer que haja dificuldades. Porque as dificuldades, elas são assim, campeiam em todas as direções, porque nós não entendemos ainda a mensagem de Jesus. Mas ainda assim, tem trabalhadores de Maria em todas as direções, trabalhadores do Cristo em todas as direções, enxugando as lágrimas, consolando os corações, fazendo nascer a esperança e a fé. Mas essa plataforma divina, nós não podemos perdê-la de vista. É ela que norteia a nossa vida, é ela que norteia a vida da humanidade. É ela que indica os rumos, o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer.
Por isso o Emmanuel avançou mais quando ele diz assim: se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob legiões morais, se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob as legiões morais. Ele está nos convidando a refletir. Vou até ler o outro parágrafo, quando ele diz assim: combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, olha o que ele diz: ama, compreende e perdoa sempre. Ama, compreende e perdoa sempre. Mas como que eu vou amar, compreender e perdoar sempre? Se continuo me ofendendo, se continuo querendo tomar o meu lugar lá na empresa, se continuo me ofendendo dentro do ônibus, se no trânsito continuo me ofendendo. Pois é, mas esse é o desafio. É por isso que nós encarnamos aqui na Terra. Porque as dificuldades que nós criamos em outras épocas, hoje elas batem à nossa porta. E nós temos que colocar em prática esse planejamento divino, essa política divina, para que a gente vença a si mesmo e partamos para outra fase da felicidade, ou para outra fase da evolução que vai nos dar a felicidade. São desafios. Quando nós programamos a nossa reencarnação, nós sabíamos, tal como a Dona Laura. A Dona Laura, para quem já leu o livro Nosso Lar, ou para quem viu o filme Nosso Lar, que a Dona Laura, mãe do Lísias, que acolheu o André Luiz da colônia Nosso Lar, ela cuidava do André Luiz. O André Luiz vivia, ficou amigo do filho dela, e eles conviviam. E a Dona Laura ia se reencarnar. Ela ia se reencarnar. Um dia ela desabafando, conversando com os irmãos lá, falou assim: mas eu estou muito preocupada agora eu voltar na Terra. Por que a senhora está preocupada? Ela falou: porque minhas chagas morais, elas foram fechadas há muito pouco tempo. Elas cicatrizaram há muito pouco tempo. Então, qualquer arranhãozinho que eu tiver lá na Terra, elas vão se abrir novamente. Chagas morais. Aí eles falaram para ela assim: não se preocupe não, sabe por quê? Nós todos vamos estar com a senhora em todos os lugares onde a senhora estiver. Nós vamos te orientar, nós vamos te intuir, nós vamos te indicar o caminho, nós vamos te dar força. Tenha coragem, pode ir, tranquilo. Assim também aconteceu com a gente. Nós temos uma plena de espíritos consoladores, amigos, espíritos familiares de outras épocas, espíritos simpáticos, os trabalhadores de Jesus, os trabalhadores de Maria de Nazaré, os trabalhadores da casa, trabalhadores de outras casas, nos acompanhando, nos orientando, nos fortalecendo, fazendo nascer no nosso coração a esperança. E a gente tem que lembrar: então tem isso tudo? Tem, claro que tem. Então, sem desespero, eu acalmar o meu coração, fazer um momento de oração, conversar com Jesus, conversar com o nosso Pai. O Pai de misericórdia, mais do que Pai, Ele é amigo. Tem o Pai que nós podemos encostar a cabeça no ombro dele e chorar. Aí vem o trabalhador de Maria de Nazaré, enxuga as lágrimas. E a gente conversa com ele e abre o coração. Porque é preciso conversar. É preciso dialogar com o coração. Porque esse Pai não desampara ninguém. Até mesmo porque Jesus diz qual que é o Pai aqui na terra, com todas as imperfeições que nós temos, que o filho chega perto, né, e pede um pão e a gente dá uma serpente. Assim Jesus fala. Qual que é o filho? Ontem eu estava numa loja. É que ponto que a gente chega? Tem que ter cuidado com o material, né? Porque nós que somos difíceis ainda queremos dar tudo que o nosso filho pede. Ontem eu estava numa loja, um senhor chegou e falou assim com a vendedora: você tem o tênis de rodinha? Eu nem sabia que tinha tênis de rodinha, fala a verdade. Você tem tênis de rodinha? Ela falou assim: não tem não, senhor, acabaram. Ele falou assim: mas quanto custava o seu tênis? Ela falou assim: R$300. Falei: nossa, R$50 a menos do que onde eu vi, não sei onde. Mas só pode pedir para mim, pede para mim um tênis de rodinha que eu quero comprar. Aí ela falou: mas não tem jeito, eu tenho que esperar o pedido chegar. Aí ele diz para ela assim: nossa, então eu tenho que ir embora, eu tenho que achar em algum lugar que a minha filha não vai aguentar esperar chegar. Nós, pais,
às vezes até exagerando daquilo que o filho quer, damos tudo que o filho quer. Agora, imagine o nosso Pai de misericórdia, você não vai dar o que nós estamos pedindo, que é perfeito, é o Pai que nos ama a todos, que tem uma lei tão perfeita que é igualzinho para todo mundo, não tem o melhor, não tem o mais bonitinho, ela é igual para todo mundo. Que nós conquistarmos, que nós fizemos por merecer, automaticamente vem às nossas mãos. Mas tem que colocar em prática essa política divina. Aí o Emmanuel fechou a mensagem quando ele disse assim: dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Dependerás acaso de decretos humanos para começar? Será que nós vamos esperar o governo decretar aí na política humana alguma coisa para a gente poder... Não, agora eu vou seguir Jesus, agora eu vou, dessa vez eu vou. Não existe vínculo. Tem uma plataforma divina, independente de qualquer outra coisa, paralelo, sigamos em frente. Da forma como o benfeitor nos lembra aqui. Lembra-te, meu amigo, dizer, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas do Código Civil e do Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Esse exercício, ele é fundamental. É por isso que Jesus falou, né? Os Espíritos perguntaram assim: como Jesus entendia a caridade? Os Espíritos dizem para todos nós, para a humanidade: benevolência para com todos, compreensão, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Porque esse exercício da benevolência é o ser bom. É o ser bom, que é difícil, é desafiador a gente ser bom. Compreensão das faltas alheias, nos colocar no lugar do outro, falar: não, o outro errou, mas ele não está bem hoje, né? Eu vou deixar isso para lá, eu vou convidá-lo a recomeçar, vamos dialogar, vamos mudar o panorama da nossa vida. E o perdão das ofensas, o perdão que é essencial. Hoje até a ciência, não é só o evangelho não é só a plataforma divina não é só a política divina não. A própria ciência hoje já nos comprova de que o ódio, a mágoa, o ressentimento cria uma série de problemas físicos para nós. Problemas cardiovasculares, problemas emocionais, problemas de diabetes. Tem alguns casos de câncer que podem ser oriundos de ressentimento, de mágoa, melancolia, distúrbios neurológicos. Tantas situações que causam para nós, porque nós não meditamos na política divina. Existe uma política central do Pai. Dentro dessa política está definido lá: todos deverão que ser felizes e perfeitos, relativamente. Todos, todos. Por isso que existe o mecanismo da dor. Porque quando a gente precisa, a dor entra e nos alavanca a caminhar. Então o mecanismo da dor é para o progresso, é um mecanismo divino, é um mecanismo de misericórdia. Então na plataforma divina está lá: todos terão que ser felizes, todos. Decidamos agora, decidamos amanhã, tenhamos decidido ontem, a caminhar, mas teremos que caminhar. É por isso que os Espíritos ainda nos lembram, né, que cada uma vez estando todos nós juntos, interligados, porque todos dependemos um do outro, todos estamos ligados, não existe ninguém sozinho, nos lembram lá. À medida que nós progredimos, nós estamos elevando todo para o progresso. À medida que nós paramos, a gente dificulta a caminhada do todo. E aí, às vezes, a dor bate à nossa porta, nos convida a refletir. Vamos refletir na política divina, ver o que nós precisamos ajustar mais, o que precisamos colocar nos trilhos, vamos dizer assim, né? O que precisamos colocar na prática da mensagem do Cristo. Que à medida que nós colocamos os ensinamentos de Jesus em prática, nós estamos executando a política divina, a plataforma divina, e estamos caminhando na direção da felicidade.
Esse é o grande desafio, a mensagem que nós trouxemos para o nosso coração na manhã de hoje. E nós rogamos a esse Pai de misericórdia, que nos ampare, abençoa, que abraça cada um de nós nesse momento, que possa abraçar cada irmão em humanidade, levando o consolo, a esperança, a fé, fazendo com que nós nos renovemos para essa plataforma divina, tão benéfica e tão desafiadora na nossa vida, para que nós tenhamos a certeza de que podemos e seremos felizes pela misericórdia do nosso Pai. Muito obrigado a todos, muita paz, bom dia.